Lá, 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 biscoito! Agora sim, tá começando mais um Biscoito, esse podcast deliciosamente bissexual. Eu sou Gui Neves, eu tô aqui com... Tati Leite. E de volta aqui com a gente, depois de uma tour internacional pelo Rio de Janeiro, Babu Carreira. Babu Carreira de volta, me respeita que eu vim tomar meu lugar de volta, que eu não gostei dessa brincadeira aí com outra pessoa, não. Tivemos Elora no último episódio, foi super bacana, né? Ter outras vozes, outra perspectiva, muita gente curtiu, mas sentimos sua falta, Babu. Muita gente pediu o Babu de volta. Ah, que bom. Vieram falar comigo, eu senti sua falta. Eu falei, não, pode ficar tranquila que eu volto, tá, meu amor? Isso daí não é um negócio que vai continuar sempre, não. Elora é muito linda, muito legal. Um beijo, Elora, mas eu voltei que pega outra ruiva e acho que vai ser assim. Só botar outra ruiva aqui, que é bom. Não. E hoje vamos falar sobre um assunto um pouco mais leve do que os outros dias, Leve né? pra você, né, meu anjo, que tá saindo. Hoje vamos falar sobre dating, sobre Dating, namoro, acho leve, sobre acho relacionamento, sobre aplicativos de relacionamento quando você é bissexual ou quando você está com uma pessoa bissexual. Por que você tá sofrendo, Tati? Não só tá em falta, eu tenho uma grande dificuldade, na verdade, com aplicativos no geral. Eu tenho uma enorme dificuldade com esses aplicativos e com essas coisas, e aí eu também, eu não sou muito fã, engraçado, eu sou uma pessoa tecnológica, mas eu não sou muito fã de tecnologia. Então eu sou uma pessoa péssima em ficar flertando via redes sociais, sabe? E aí no WhatsApp, a conversa, eu sou mais tete a tete, eu gosto de tete a tete, eu quero chegar, conversar, olhar e ter aquela troca. Eu acho que nos últimos tempos tem mudado um pouco a maneira das pessoas se relacionarem e buscarem relações por conta das tecnologias, né? Especialmente depois do Tinder, o Grindr e até mesmo o Instagram, que a gente acha que hoje em dia o Instagram é o novo Tinder. Essa questão do curtir, do like, do oi sumida, sonhei com você, toda essa... essa Eu já sutileza. pergunto logo, foi sexo? A gente transou? A gente transou? A pessoa, Esse teu sonho. Em geral sim. Quando vez que passou aí com você, sou eu que transou. É que transou. isso. Mas é que, de fato, por conta desses aplicativos, né, dessas redes sociais e tal, a gente tem jogado muito a questão do flerte, da paquera, pro digital e realmente tem dado menos espaço pra conhecer gente na rua, conhecer gente Você em vai bar. numa balada, é uma coisa incrível. Tem consideravelmente muito menos gente se pegando. Uhum. É uma coisa incrível. A galera tá bebendo muito, tá ficando loucona, tá usando a balada. Eu percebo que a galera tá usando a balada pra se drogar. Basicamente, tomar um MD, tomar mais cachaça e ficar lá curtindo uma vibe. Antigamente, quando eu chegava numa balada, eu chegava num determinado momento. Não, era só pra se pegar. Que era só pegação, todo mundo se pegando de um lado pro outro. Agora, minha querida, a galera tá indo realmente aquela vibe, tipo, vim só pra dançar. Eu acho que virou muito mais a praticidade do online e a balada virou um lugar só pra curtir com seus amigos e dançar mesmo. Porque você não precisa se dividir entre dois na balada mais, né? Você não precisa mais ficar entre curtir com meus amigos ou paquerar alguém. Agora você pode, tipo, deixar... Tem gente que paquera online na balada, né? Que bota um raio micro pra ver quem tá na balada e tal, não sei o quê. Mentira. Tem uma galera que faz isso. Eu já vi fazendo. É amiga minha, que eu não falo mais. Um beijo, querida. Beijo, Agatha. Eu, particularmente, sou muito do aplicativo. Eu sou muito do aplicativo. Não me lembro de ter me relacionado de forma diferente nos últimos, sei lá, 4 anos. Eu namorei um cara que eu conheci em aplicativo e basicamente todas as minhas relações começam a partir de lá. Eu gosto. E na verdade eu vou... Você já fez amigos no aplicativo? Já fiz, mas não foi o meu objetivo. Acabou virando amigo e Mas tal. não indico. Não indico. Pessoas péssimas. Mentira. Eu tô fazendo estudo de causa aqui enquanto a gente tá Enquanto a gente tá falando, a Tati tá com o Tinder aberto aqui. Ok. Inclusive, tô descobrindo que dá pra botar GIF no Tinder agora, é isso? Dá. Olha que interessante. Gente, inclusive eu usei tanto o aplicativo que eu criei um programa online chamado Piores Tinders do Mundo, onde eu avalio perfis de Tinder. Depois dei uma olhada no YouTube, é bem engraçadinho. Não, é que eu... Desculpa interromper, Tá Babu. difícil. É que eu olhei aqui o boyzinho ali que a Tati tava curtindo e eu curti. A Tati jogou pra esquerda, eu jogaria pra direita. Suga muita atenção. Suga muita hein? atenção o aplicativo, gente. Tá, tira esse negócio da minha frente, Mas pelo como amor eu de Deus. dizendo, acho que eu uso mais aplicativo porque eu me sinto mais no controle da situação, tá ligado? Tipo, aquela pessoa eu já sei. É aquele papo que eu já falei, né? De, tipo, não sexualizar as pessoas. Então, no aplicativo, essa pessoa
potencialmente quer transar comigo. Então eu posso me abrir a ela e me colocar nessa situação. Você não é totalmente espontâneo no aplicativo. Não. Você não é. Zero, E isso, zero. E isso abre espaço tanto pra você enganar quanto pra ser enganado. E às vezes você engana sem perceber que tá enganando. Você Mas só o que, tá, que, tipo. o que vocês querem dizer quando que você não é espontâneo no aplicativo? Você não é, que Você você calcula pensa essa mais, você palavra. calcula. Se a pessoa fala, você viu o filme tal, você pode procurar no Google e Exato. falar, não, tô ligada, mas é de um diretor XY. Então você passa uma imagem de saber coisas que você não sabe. Mas isso às não vezes. necessariamente no aplicativo, no online. No online. Isso pode ser no WhatsApp, isso pode ser mas aí pra Mas é que, sei lá, tipo, eu fico pensando, eu acho que isso também tem muito a ver com aquela pergunta que a gente recebeu, de como saber se a pessoa tá de fato flertando com a gente ou quando não tá, e que isso se aplica, né, em qualquer que seja o gênero da pessoa. No aplicativo eu também tenho essa sensação, Babu, de que, se tá lá, é porque quer. Mas aí eu fico frustrada, porque primeiro que eu fico 40 horas pra escolher o primeiro GIF que eu vou mandar. Nossa. Aí eu mando um GIF bacana, penso ali na minha pergunta, penso ali no que eu vou falar. Você sempre começa com GIF? Sempre começo com GIF, porque o oi não tava dando certo. Aí eu comecei com GIF. O Raul aí tá falando Raul que também aprovou. começa com GIF. E aí a pessoa também não responde mais. E aí eu fico muito frustrada, porque eu falo, gente, se você está nesse caralho desse aplicativo, por que demônios você não conversa? Amiga, e aí eu isso fico mais isso frustrada ainda. um erro de iniciante, tá? Você Me ajuda, esperar que as amiga. pessoas todas que deram match respondam. Isso realmente não acontece. Por quê? Tem gente que dá match sem querer. Tem gente que dá match porque viu só essa primeira foto, depois vai olhar as outras. E aí fala, não. Tô bem E aí triste, não tô cada faz vez mais triste. não com esse match. assunto. Mas essa pessoa que deu match, em geral, ela não tá muito interessada. Ou ela, tipo, tá afim, ou ela se envolveu com alguém, alguma coisa. Você pode sempre acreditar nisso, tá? Que ela deu like em você, mas aí no meio do caminho se envolveu com alguém e não vai conversar com você. E tem gente que acha que o aplicativo é tipo um jogo, né? É. Que é quem ganha mais match. Então ele sai dando pra direita, né? Vai dando coraçãozinho em todo mundo, pra todo mundo que der match nele vai dar match também. Cara, mas assim, sendo absolutamente sincera, tem acontecido, tipo, se você for ver os meus matches, são muitos. Meus matches é estranho falar, né? São muitos e, cara, as pessoas não respondem no real, assim. E tem muita mulher que eu dou match que não responde. O índice em mulheres que não respondem, pra Nossa, mim, é maior do exatamente. que homens. É. Muito maior. Vocês já viram aquele Master of None, do Aziz Sim. Ansari? Aham, amo. Então, ele tem um episódio que eles falam de aplicativo e a menina pergunta o que você manda pras mulheres, né? Aí ele manda, tipo, go into Whole Foods, need something. Ele manda pra todo mundo isso. Basicamente a frase quer dizer, tô indo no mercado, que é alguma coisa, né? E eu comecei a mandar isso pras pessoas e eu vejo que é muito bom você mandar uma frase que tem a ver com a sua personalidade. Agora. Porque aí se a pessoa responde... Tem gente que vai responder assim, que, e aí você sabe que essa pessoa não é da mesma vibe que você, de, tipo, sarcasmo, não pega as coisas com Já você. sacou que não tem o teu humor, não já tem o descarta. meu tipo de humor. Mas aí quando a pessoa fala assim, eu quero isso ou aquilo, você até vê o que as pessoas pedem, é muito curioso. Tem gente que pede baseado, tem gente que pede uma lasanha, tem gente que pede chocolate, tem gente que já me pediram dinheiro do caixa. Eu li em algum lugar que na hora que eu fazia um roteiro pra um vídeo da internet de um canal que eu trabalho, e aí maneiras de se trazer abordagem, né? E aí tinha um exemplo de um cara que sempre que começa, a primeira coisa que ele mandava era Titanic. E aí a pessoa falava, o quê? Dele assim, esse foi meu quebra-gelo. Existe uma galera que, tipo, enrola demais e cria um romantismo onde não tem, porque o problema é que a pessoa cria um romantismo e a gente sabe que a gente vai transar e nunca mais vai se falar. E isso pra mim é perda de tempo, desculpa. Porque se for só pra fuder, a gente só fode. Eu não perco meus preciosos momentos de vida conversando com você sobre qual cerveja artesanal você prefere, sabe? Não tenho a mínima vontade de ter essa conversa. Eu botei assim, não tô procurando nada aqui, bora transar. Os caras vinham tipo, então a gente vai transar, né? Então vamos pro motel, então você vem pra minha casa. E eu tipo, cara, eu preciso olhar pra sua cara, conversar com você e ver se eu quero transar. De quantos matches de fato vai virar um primeiro encontro? E esse primeiro encontro o que é? É uma cerveja? É um café? É um motel? É uma balada? E aí, calma, e aí daqui a pouco a gente vai trazer a outra complexidade, que é a bissexualidade. Vamos primeiro entender só esse comportamento louco de namoro hoje em dia, namoro, paquera, flerte, sexo casual, através do aplicativo. Eu realmente tenho uma paurazinha, assim, de aplicativo, sabe? Em toda a minha vida, Me explica eu tô o que é solteira há muito paura, tempo. pra pessoas que não Paura sabem. é Eu sei, Tati, eu sei o que é paura. Mas pra quem tá ouvindo e não sabe, pode ter ficado confuso. Tem um ascozinho, sabe? Ok.
Um ascozinho, um medozinho. Um medo misturado com asco, sabe? Eu saí uma vez com um cara do Tinder. E sempre homens que as minas nunca respondem. Quando respondem, tipo, param de responder do nada. Ou então não mantêm uma conversa. Que aí eu fico pensando, pô, se você não conseguiu manter uma conversa aqui, na vida real, você vai ficar o quê? Olhando pra minha cara? Eu sou bem diferente nisso. Eu acho que, na verdade, tem várias conversas que não desenvolvem online e, pessoalmente, dão super bem. Como que... É uma pergunta genuína mesmo. Como que você chama pra sair uma pessoa que não conversou com você? Depende do seu objetivo ali. É muito difícil você, tipo, ter interesse romântico em alguém que a conversa não fluiu. Mas se você vai querer só transar, você fala, vamos tomar um café, etc. Eu realmente acho que nem todo mundo sabe se comunicar bem online. E a conversa muitas vezes não flui porque você tem tantas opções do que falar que nada sai naturalmente, sabe? Você vai falar, tipo, o filme que eu vi, que filme você gosta? Quando começa a fazer essa coisa de IBGE, fica muito chato, entendeu? Eu vejo que dá certo é você falar alguma coisa que aconteceu com você. O meu problema é que geralmente essas conversas que ficam meio boas demais online nunca saem do online. Eu, que sou uma pessoa que sexualiza demais os outros, eu tenho a tendência de, na vida real, eu conseguir mais date do que o Tinder. E aí, se eu for contar, por exemplo, das minhas experiências com pessoas que eu peguei, sei lá, tipo, um dia eu tava no Teatro Municipal e aí eu passei mal. E aí o bombeiro que veio me atender, quando eu vi, eu fiquei com ele. Então, Eu li esse livro. Eu vi esse filme Eu também. vi esse filme. pior é que é verdade, sabe? Que legal. Tipo, é assim que funciona, sabe? Na vida real, né? Na vida real. Que ainda existe. Que ainda existe. Ainda existe. Tenho dificuldade de entender que alguém tá afim de mim, de acreditar que aquele interesse é real, de entender se aquele interesse é só sexual ou ele é afetivo. Eu tenho todas essas dificuldades. Então, eu obviamente tive que lidar com isso pra poder me relacionar com as pessoas. Porque senão ia ser um sofrimento e uma dúvida constante. Então, infelizmente, o que eu tenho hoje é uma grande parede que basicamente é difícil pra mim entender o que eu tô sentindo pelas pessoas também por causa disso. Ah, saquei. Então, tipo, Tá. eu tento deixar a expectativa muito, 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 muito baixa. Em geral, ela tá. E aí eu vejo o que a pessoa vai me oferecer. A partir do que a pessoa vai me oferecer de verdade, não tipo por um match no aplicativo, não por um encontro que foi marcado. Porque quantas vezes marquei encontros e a pessoa desmarcou na hora. Uma coisa que a galera fazia que era muito feio, que acho que ainda faz, é tipo marcar vários dates no mesmo dia e ver qual que fura, entendeu? Ter tipo a ordem de prioridade. Mentira. Sim, Mentira, sim. Tem amigos Uau. meus que são muito versados em aplicativos que fazem isso. Que tipo, tem o date número 1. Se esse furar, tem o número 2 e o número 3. Você pode ser, tipo, a terceira marcação do cara ou da mina Mas no e dia, aí, entendeu? se ninguém furar? Se ninguém furar, ele vai no preferido, que é o primeiro. E aí ele desmarca. ele fura. Entendeu? E na hora. Isso é horrível. Então, tipo, como essa é a maneira que eu me relaciono prioritariamente por causa de milhões de questões minhas pessoais, inclusive tempo, eu acabo já sabendo lidar com isso. Eu também tenho os backups, então, tipo, enfim. Isso tem muito a ver, esse comportamento, com toda a relação que a gente tem com tecnologia e a questão que a gente associa de tecnologia com relacionamento, né? O aplicativo que você vai passando pro lado, quero, não quero, descarto, deu match, mas paro de falar, ou seja, tudo é muito objetificado, né? Sim. Então você marca 4 encontros porque não são 4 pessoas, são Não, são 4 perfis, né? Não, e se você pensar que cada uma daquelas pessoas separou um momento do dia dela, Exato. escolheu uma São roupa, pessoas, pensou no que ela vai fazer. São pessoas, entendeu? Porque é horrível, eu já tomei muito. Pô, bolha é uma das coisas mais feias que tem, Sério? entendeu? Como que a gente brinca de aplicativo, como que a gente opera em aplicativo sendo pessoas bissexuais? Isso traz vantagens ou desvantagens ou é irrelevante? Eu acho que é mais confuso, porque até tem uns aplicativos direcionados pra mulher. Acho que tem o Her, tem o Brenda também, parece que é o seu nome. Ainda não existe mais. Não existe mais. Eu acho que É não. que eu circulei muito pouco, até porque eu vi como as pessoas não queriam bissexuais ali. Exato. Tipo, era Esse é o muito problema. claro que as mulheres, elas falavam, não quero ficar com bi, só fico com lésbicas, lá. Ah, você é bi, você é lésbica, isso era muito importante. Então, como isso era muito importante, eu parei de querer estar ali, porque era importante pro lado negativo, sabe? Uhum. Claro. E se você não se sente bem que você tá num lugar, você não vai ficar. Não vou ficar ali, tipo, Mas, por implorando pra exemplo, atenção. vamos falar do basicão, que é o Tinder. Por Aham. exemplo, que é o aplicativo de relacionamento mais conhecido atualmente, né? Que você pode escolher se você quer ver perfis de homens, perfis de mulheres, ou ver perfil dos dois, né?
vocês colocam no profile, por exemplo, que vocês são bissexuais? Ou isso é uma coisa que vai vir no momento, na conversa? Eu coloco de um jeito muito sutil, porém não tanto pra quem lê. Porque a galera não lê, né? Mas eu boto assim, sapiosexual, a menos que você pareça o Andy Samberg ou a Sarah Silverman. Aí pode ser burro. Então, tipo, eu boto que 2 pessoas, uma do gênero feminino e outra do gênero masculino. Quem souber raciocinar vai entender que eu me relaciono com os dois. Você faz um enigma. Enigma, né? Uma senha pra quem consegue te acessar. Também tem isso, né? Tipo, a pessoa tem que ter minimamente... Tu cria um filtro. Um filtro também. E se a pessoa não entender, não pode dizer que eu não disse. Exato, tá lá. Tá ali. Justíssimo. E você, Tati? Eu não coloco. Eu coloco pra ambos os sexos, mas eu não coloco no perfil. No perfil você fala, bora tomar uma breja e filosofar sobre a vida. É meu limite ali. Mas também porque cada hora que eu sou geminiana, né? Então cada hora que eu entro no Tu Tinder, muda teu perfil. eu mudo o que eu quero do aplicativo. Então, assim, hoje eu entro no Tinder, hoje que a gente tá gravando, a minha figura do Tinder é que eu quero trocar ideia. Sabe, tipo, hoje. Amanhã eu vou entrar no Tinder e vou falar, pô, só quero conversar com gente que eu quero transar. Hoje eu tô, como diz uma amiga minha, minhas ancas estão largas. E aí, tem outro dia que eu tô super romantiquinha e que eu falo, mano, eu queria muito, tipo, dormir de conchinha, amorzinho. E quando eu tô nessa vibe de minhas ancas estão largas, a não ser que a pessoa seja muito escrota e descaradamente escrota, que são normalmente essas pessoas que botam no perfil, tipo, votei 17, né? Essa coisa bem exemplo, só um exemplo. Só um exemplo. Mas assim, né? Uma coisa bem esdrúxula, tipo, LGBT aqui não. Porque tem uns caras e umas minas que botam isso, Tem né? mesmo? É engraçado que tem mina também que bota. Eu já vi muito perfil de mina com isso. Mas ainda assim, né? A não ser essas pessoas... Não me importa se o cara vai ligar ou se a mina vai ligar se eu sou bi ou não, entendeu? Eu só quero dar uma beijada. Já me relacionei com alguns homens bis, né? Inclusive a partir de aplicativo. E um deles me falou, eu sou bi, tá? Eu falei, de boa, eu sou bi também. E aí ele, não, porque já teve mulher que falou que não queria sair comigo, falando, imagina se eu vou sair com um cara que dá o cu. Então, que isso, cara? Então assim, e eu vou te falar que eu já fui uma pessoa que teve preconceito com homens bis também. É uma coisa que é muito pouco falada. E a minha experiência com homens bis na vida tinha sido com amigos gays em fase de transição. Então, como eu nunca tinha visto diferente, pra mim era só um cara gay que tava em transição. E isso não me deixava com vontade de sair com ele. Depois que eu comecei... Aí eu parei e falei, querida Babu, você é bi. Se você acredita que você existe, por que você não acredita que o outro coleguinha existe? Vamos sair com o coleguinha, se o papo for legal, e vamos ver qual é. E foi assim que eu descobri que homens bissexuais transam mesmo com mulheres. A gente transa mesmo com mulheres, é verdade. Vou trazer um último ponto aqui, que aí talvez eu tenha mais propriedade pra falar do que vocês, que são os aplicativos de homens com homens. Em especial o Grindr, que eu acho muito interessante lá, como a quantidade de homens que não põem rosto, a quantidade de homens que escrevem sigilo, a quantidade de homens que escrevem discreto, uma série de homens gays e vários homens ali que estão no aplicativo gay, que não se consideram gay, mas também... Góis. Eu baixei uns aplicativos essa semana até pra ver o que tá rolando. Eu baixei um chamado Feld, que é o antigo Trinder, que também é pra menage, pra threesomes e tal. Uma das terminologias lá era heteroflexivo. Que é o que a gente comentou aqui 2 episódios... Heteroflexível. Que a gente comentou aqui 2 episódios atrás, que é só mais uma nomenclatura que não consegue enxergar em si mesmo a bissexualidade, né? Um lugar de incômodo, mas também um lugar de empatia, de puta, essa galera ainda não entrou num processo de olhar pra entender essa própria sexualidade, talvez nunca chegue a olhar, mas que deixa muito claro que a gente vive numa sociedade em que o homem gostar de homem tocar em homem fazer carinho em homem, é algo proibido, mas para muitos homens é necessário. Então tem muito homem em aplicativo, casado, tem muito homem em aplicativo com namorada, que sente a necessidade de tocar em outro homem. O aplicativo ele facilitou que a pessoa continuasse uma vida heterossexual e ter o comportamento homo, porque agora ele não precisa mais se expor com a presença física dele numa balada, ele não precisa mais pagar garoto de programa, é só ele não botar o rosto dele e, principalmente entre os homens, eu não vejo muito entre as mulheres, mas principalmente entre os homens, existe essa coisa do pau, né?
Manda foto do pau. Se o pau for bom, tem lugar. Pelo que eu vejo de aplicativo de amigos meus, né? Tem lugar? Qual o tamanho do pau? Beleza, então lugar tal. Então, tipo assim, nem o rosto de verdade eles precisam mostrar. Tem esse lado bom, porque, gente, pra mim foi importante os aplicativos em um momento em que eu tava me entendendo bissexual. Ter ali a possibilidade de marcar com alguém que eu sei que eu não conheço, que a gente vai só transar e ok. Então, pra mim foi importante. Às vezes, esse preconceito, ele existe porque, enfim, o cara foi criado dessa maneira Sim. e ele não Não, tá... com certeza. Não O próprio Gui conseguiu já foi essa ainda. pessoa. Exatamente. Mas, sei lá, é que a Babu tava falando do negócio do sexo. Tem vezes que eu entro no Tinder e que eu só quero dar uma transadinha. Mas ainda assim, isso não me impede que eu quero dar uma conversada antes. Sim. Eu quero ver, olhar Sim. a cara da pessoa antes e ver se vai funcionar, Não, se porque não tem vai. vezes que, tipo, não rola química nenhuma, Exato. né? E pode Não rola. acontecer. Só que eu entendo também que faz parte desse meu lugar agora. Porque o lugar que eu estou me permite esse tipo de coisa. Me Óbvio, permite... tipo, ninguém eu vai te querer ter uma questionar, tipo, conversa. você estava no aplicativo? Tava. É isso mesmo, Tava mesmo, entendeu? É É isso isso. Mas pra mim, é a mesma coisa quando eu vejo alguém que tem relacionamento aberto. A minha preocupação é disponibilidade. Eu tenho pouca disponibilidade de tempo, com uma outra pessoa que tem pouca disponibilidade de tempo. E aí a gente vai ter que, tipo, se encaixar. Disponibilizar tempo. Ainda mais alguém que, por exemplo, é casado, então, tipo, vai ter que fazer escondido. Eu vivo as claras hoje, também isso pode ser uma questão. A gente tá vivendo as claras. Então, pra gente se envolver num relacionamento com alguém que não tá às claras, porra, tem que ter uma puta empatia, tem que ter uma puta vontade. Claro que o amor, ele passa por cima de tudo, mas o tesão não. Aham. O tesão vai até a página 2. Total. Essa coisa de se relacionar com homens bissexuais, etc., pra mim, não é um problema. O único problema é a performance de feminilidade e masculinidade. Porque eu tenho uma preferência, né? E eu, no geral, gosto de homens com uma característica, uma performance maior de masculinidade. Não precisa ser... Não gosto de bodybuilding de academia, né? Olha, eu acho que esse é um tema tão frutífero que eu acho que a gente tem que falar um dia sobre performance de masculinidade e feminilidade. Acho que são coisas muito importantes pra gente quando a gente vai olhar uma mina que a gente quer ficar, quando a gente vai olhar um cara que a gente quer ficar. Isso, pra mim, é muito presente. É muito claro isso, por exemplo, no meu gosto, né, eu tô colocando entre aspas, mas, né, na minha primeira paixão, né, no meu primeiro... Atração, nos aplicativos. E aí, aquele cara que eu tava ficando, que um dia ele pegou meu Tinder e a gente começou a meio que trocar pra ver, eu vi as meninas que ele queria dar like, era só umas meninas que eu falava, pra que isso, gente? Não, obrigada. Não, A minha namorada faz isso também comigo. Ela vê os caras que eu dou match, ela assim, meu, mas sério mesmo? Você deu match num tanquinho? Vamos falar do Tree Fun? Vamos! Fala aí, Babu, você que me apresentou. Então, o Tree Fun foi o Tree Fun deu uma revolucionada, assim, na minha vida sexual e consequentemente na minha vida afetiva, né? Porque a coisa do sexo pra mim sempre foi um problema. Eu sempre encarei um sexo, na verdade, como um problema que eu tinha que resolver. Sendo uma mulher solteira que gosta de transar e que tem dificuldade em manter relação... Eu tenho dificuldade de manter relações só sexuais com pessoas, sabe? Pra mim existe uma grande graça em transar pela primeira vez com uma pessoa e depois só se essa pessoa me interessar. E isso é uma bosta, porque isso faz com que eu sempre esteja buscando parceiros novos. E aí isso acaba, tipo, me colocando no sexo, como tipo, tô com vontade de transar. Puta, agora tem que começar uma busca. E aí ficava alucinada no Tinder, não sei o quê. E como tinha esse processo todo, a pessoa, o que você faz? O que você gosta? Puxa vida. O que você acha de Childish Gambino? Tipo, enfim, esse tipo de pergunta. Eu amo os exemplos da Babu, são Eu amo sempre os Childish melhores. Tinha esse problema, e eu falava, caraca, não tenho o que transar, era sempre muito trabalhoso, eu ficava desesperada, e eu sempre me sentia muito invadida, porque eu me via tendo que ter conversas que eu não queria estar tendo, só pra fingir alguma coisa, pra eventualmente transar, e depois a pessoa não querer continuar aquele papo super chato sobre cerveja artesanal, entendeu? Tipo, eu tive que desenvolver esse interesse, e depois você, porra, então foda-se, se era só pra transar, eu também queria só transar. Porque parece muito na nossa sociedade que a mulher tá super interessada em outras coisas sempre. E aí você precisa ludibriar ela se você quiser transar. E isso me irrita, porque eu não precisava ser ludibriada, sacou? Uma amiga minha que tá na vibe de conhecer pessoas, sendo um casal. Ela tem um namorado, ela me falou desse Tree Fun. Eu já tinha entrado no Tinder na época que eu tinha namorado.
há 500 anos atrás. E eu falei, uau, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu tô esperando ser um casal pra fazer sexo A3? Eu adoro sexo A3. Por que eu não vou pra um aplicativo de sexo A3, entendeu? É um aplicativo que você coloca se você é solteiro, se você faz parte de um casal. Você coloca se você é hétero, se você é bi ou se você é gay. E então, tipo assim, tem um perfil bem direcionado ali e você bota o que você tá afim. Você sabe? Eu botei tudo, né? Homens solteiros, mulheres solteiras e casais. Na verdade, eu não fui super bem sucedida assim lá, porque tem muito cara solteiro lá querendo só transar, o que é ótimo. Eu consegui transar com 1 ou 2 caras nesse esquema. E foi super saudável, assim, pros dois lados. Tipo, podemos nos encontrar? Podemos, vamos nos encontrar. Ótimo, foi, acabou, maravilha. Descobri a casa de swing nessa história. Um cara me indicou uma casa de swing. Eu fui na casa, achei o máximo, fui sozinha, foi uma aventura. Mas, no geral, tem muita gente casada também. Eu me vi tendo que perguntar pras pessoas se elas tinham relacionamento. E o mais engraçado é quando os caras vinham, tipo assim, eu sou enrolado. Eu falei, como assim enrolado? Você namora ou é casado? Eu sou casada há 6 anos. Tipo, você é bem enrolado. Nossa, mas enroladaço. Eu sou um homem bissexual, minha namorada é uma mulher heterossexual. E a gente então tem uma intersecção em comum, que são homens. Os dois têm atração por homens. E era uma coisa que a gente gosta de fazer e tem interesse de fazer, que é sair com outros homens juntos. Mas é muito difícil. É muito difícil encontrar esses homens porque somos, enfim, homens que têm... Você consegue trocar ideia, que tá assumidamente afim de um e do outro, que sente interesse por um outro, é muito difícil. Então, no meu caso, esse aplicativo também tem sido uma certa revolução, assim, porque a gente não tem saído com muita gente ainda, a gente saiu com uma pessoa, mas só o fato de a gente estar trocando ideia com outras pessoas que também estão nessa pegada, deu uma bela de uma tranquilizada na gente, de que, primeiro, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá buscando é a coisa mais comum. Mas não, mas muito mas tem comum. outras pessoas que fazem também. Muita gente faz, mas também tem pessoas buscando... Isso eu achei muito legal. Tem caras solteiros buscando se relacionar com casais. E não que ele tá buscando, eu quero pegar um casal pra pegar a mina do cara. Não, eles querem casais. Eles querem casais. Eles querem sentir o prazer com um homem e com uma mulher ao mesmo tempo. O que aí pra mim, falei assim, nossa, isso faz todo sentido. E que legal que existe aplicativo pra tudo, inclusive o Tree Fun. Pra mim, a minha experiência com casal, tipo assim, eu cheguei a encontrar um casal, eles me chamaram pra, tipo, sair com os amigos deles. E aí, em um determinado momento, alguém perguntou quem eu era. E aí, eles, tipo assim, é a mina que a gente tá tentando comer. Isso me deu uma broxada em, tipo... E o pior foi o seguinte, eles me apresentaram dessa maneira e nessa noite não transamos. Queriam marcar para outro dia. Então eu falei assim, gente, vocês querem só fuder ou vocês querem um relacionamento? O que tá acontecendo aqui? Porque pra me tratar dessa maneira como uma puta, pelo menos me faz gozar. E aí, tipo, não, um outro dia a gente senta, a gente conversa mais. Não gosto. Não, cara, entendeu? Existe o que me incomoda às vezes nos casais é um excesso de cumplicidade entre eles e zero com a terceira pessoa. Que porra, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu tô aqui querendo ver qual é de vocês dois. Eu vou ficar sozinha num quarto com 2 pessoas que eu não conheço e que tem uma relação entre si. Isso, eu tô me expondo pra caralho. O mínimo que vocês podem fazer é me tratar bem. Vamos pro e-mail? Vamos. Oi, pessoal, pode me chamar de Tami. Estou adorando o podcast de vocês e estou muito feliz de ter um conteúdo com o qual me identifico tanto. Tenho 23 anos e sou bi desde que me entendo por gente. Tive um grande relacionamento com um homem, mas nunca me relacionei sexualmente com mulheres. Agora tô ficando com uma mulher incrível que me desperta um tesão imenso, entre parênteses, obrigada, senhor. Mas a questão é, como saber transar com uma pessoa do mesmo sexo? Eu tenho experiência de sexo hétero, e quando penso que vou transar com uma mulher, me bate um desespero de não saber o que fazer, o que ela gosta, não gosta. Enfim, como foi pra vocês essa experiência com alguém do mesmo sexo? Devo me desesperar ou não? Ajude uma iniciante nesse ramo. Um beijão. Tati Leite, especialista. Eu amei que quando a gente falou, Babu, Tati Leite, essa é você. Na hora que a gente recebeu esse e-mail, esse é com a Tati. Joga pra Tati. Não, cara, é muito engraçado, porque assim, eu comecei a minha vida sexual muito cedo. Só que era só com homens. Então, assim, por mais que eu já beijasse mulheres, era sempre em balada, porque na minha época... Bi de balada. Né? E na minha época era isso, né? Você não podia ficar na rua. Não tinha uma rua. Tirando Bocage aqui em São Paulo, não tinha uma rua. Então, era meio que uma vibe de eu vou pra balada pra beijar na boca.
E aí, eu me apaixonei perdidamente por uma menina que eu beijei na balada. Que era o Cambridge, que as pessoas que têm a minha idade com certeza passaram por lá e possivelmente já tenham passado pela minha boca, Pela tua porque boca. Cambridge... É sempre esse momento, quando alguém fala, eu ia no Cambridge, e aí rola um momento de silêncio e tipo... Vocês se olham, não sei se lembra daquele tipo, flash. Tá bom, então, obrigada. Mas, de qualquer maneira, eu me apaixonei perdidamente. Foi minha primeira namorada, a Laura, que, inclusive, ela era tatissexual, porque depois ela virou super hétero, assim, tipo, muito hétero e é hétero até hoje. E aí... Você desconverteu Se ela. desconverteu. Mas, de qualquer maneira, eu lembro do meu pânico absoluto quando a gente foi transar. Porque a gente já ficava um tempo, e aí eu que pedi em namoro, foi minha primeira namorada, e eu senti que existia essa necessidade. E eu sempre fui uma pessoa também muito namoradeira, eu gosto de rótulos, assim. E aí eu fui pedir, e a gente... Um dia que a gente foi, eu lembro do meu desespero de o que eu faço, sabe? Eu tô acostumada com uma relação heterossexual e tô acostumada que, por mais que eu tenha iniciativa, eu tô acostumada em saber como as coisas funcionam, porque a gente vê isso o tempo todo, né? O contato que a gente tem com o mesmo sexo é no pornô. Que não é um contato bacana, Não. né? Fetichizado pra porra. Fetichizado, você sabe que é forçado, você Uhum. sabe que... Ninguém tem aquelas unhas. Sabe, exato! Esse é o maior ponto. E o que eu fiz? O meu primeiro sexo, eu lembro do começo ao fim, e eu fui só ativa. E ativa, né, pra quem não sabe, tipo, eu que fiz todo o processo de atividade mesmo, no caso, porque... Dá prazer. De dar prazer, e com uma penetração de dedo, etc. Mas ainda assim, era uma coisa que eu falei, bom, é assim que se faz no sexo hétero, então é assim que eu vou aplicar no sexo, né? Tu fez uma regra de 3. Exatamente. Fiz um MMC. Então, assim, eu entendo que a maioria das pessoas, quando vão ter um sexo com uma pessoa do mesmo sexo, né, do mesmo gênero pela primeira vez, às vezes não estão num relacionamento estável, né? Às vezes é só um sexo que rolou e aconteceu. E às vezes é até mais fácil, porque tá rolando ali, quando você vê, já foi. Agora, eu acho que o segredo é não pensar demais e ver o outro, sabe? É escutar o outro, é sentir o outro e ver como que o outro tá, assim, Total. ali, entendeu? Como que aquilo tá indo? A primeira vez que eu fiz um A3 na minha vida foi com um ex meu. E aí, ele noivou com uma mina, e agora eles se casaram, É inclusive. aquele que você tava falando antes aqui? Ele virou pra mim e falou assim, Tati, a menina, não vou citar nomes, né, pra não A Rebeca. prejudicar. A Rebeca, pô, ela é uma mulher bissexual também, e eu mostrei suas fotos pra ela, a gente tava contando sobre primeiras experiências, mostrei suas fotos e tal. E eu lembro que eu que tenho uma experiência com mulheres, que eu já namorei muita mulher na minha vida, e já transei com muitas mulheres, eu fiquei aterrorizada, porque eu falei, esse cara eu conheço, eu namorei com ele, né? Então, assim, e o sexo com ele é super gostoso. Sempre que a gente se encontrava, a gente acabava ficando. O que eu vou fazer com essa mina, né? Como que eu vou me portar com ela? E então eu me senti do zero de novo, sabe? Eu falei, vou ter que aprender aqui. E foi até interessante, porque no A3 eu transei muito mais com ela do que com ele. Então, na hora, não pode pensar muito, porque se pensar, vai virar mecânico. Se pensar, você vai se desesperar. Você vai Vai olhar... tentar lembrar do tutorial. Vai tentar lembrar do Uhum. tutorial. E sexo não é tutorial, né? Vamos já deixar marcado aqui numa nota mental pra gente fazer um episódio só sobre A3, porque eu acho que tem Vamos. toda a questão da ética do A3, Vamos. o que funciona, o que não funciona. A Tati começou a rir aqui, gente, porque pegou. Vamos tentar marcar um A3 aqui? Vamos deixar Só pra ver marcado? como é que rola, só pra... Eu, quando era pequenininha, eu entrava muito em bate-papo da UOL. E aí, mesmo sem ter experiências lésbicas... Podia ter se falado. Talvez, amiga. Mesmo sem ter experiências Nunca lésbicas... era nome real, né? Nunca. Oi, eu sou a Patrícia e eu tenho 26 Qual anos. que era o nick do primeiro? Que eu, quando era pequeno mesmo, gente, comecei a entrar em bate-papo do UOL com 10 anos de Eu idade. também. E eu entrava com mais 2 amigos, e aí o nosso nick era Os Sedutores. Eu lembro de alguma coisa tipo gatinha açucarada, alguma coisa assim. Era muito escroto. E eu tinha o Colombina Urbana, que era tipo o meu nome, minha tag era Colombina Urbana. O meu nome era Lolita Anitta, inclusive meu Nossa. fotolog foi esse. Foi tudo. Então, desde que eu entrava no chat wall, sempre fui Sempre no Lolita fetiche. Anitta. Sempre. Mas então, eu comecei a frequentar bate-papo de lésbica também. E aí rolava muito essa coisa, tipo assim, já no nick falava ativa.
Você quer passiva. Sim. E eu, tipo, gente, como é que funciona ativa e passiva? Eu quero brincar de tudo. Como é que pode acontecer isso? Você tinha essa consciência que você queria brincar Eu de tinha essa tudo? consciência, eu tinha brincar de tudo. Pra mim, me interessava tudo. Olha. Me interessava fazer, me interessava receber, porque se receber por receber, um cara também fazia. Eu queria ver como é que era chupar uma xereca, entendeu? Então, tipo assim, pra mim era muito confuso. Eu pensava, ué, mas quando eu for transar com a mina, eu vou ter que perguntar se ela é ativa, se ela é passiva e tal. Eu vi que eventualmente. E eu conversei com algumas meninas, né, no bate-papo, eu falei, mas você não. Pra mim, sempre me estranha muito quem fala que é só ativa. Quem fala que é só ativa sempre uau! Mas eu falava, mas você não gosta que façam em você? Ela, não, de jeito nenhum. E eu, uau! Então, a minha ex-senhora era ativa. E aí, a gente ficou junto por quase 7 anos. E aí, só teve um dia nesses quase 7 anos que ela pediu. E aí, eu parei. Porque eu travei. Eu falei, não sei. Não lembro mais. Desculpa, mas, né? Deixa eu pegar o manual de instrução. Exato. Eu acho que sempre vai rolar insegurança quando você tá interessada na pessoa, fora sexualmente. Se você quer ver aquela pessoa feliz, se você quer dar prazer a ela, você sempre vai ficar, gente, será que eu sei o suficiente? Isso vai rolar em Isso relações vai rolar- heterossexuais também. Exatamente. E vai rolar pra sempre, sabe? É super normal essa insegurança, mas pra mim o grande segredo do sexo na vida é o que você falou, é escuta e troca. É você, se você tá interessado no prazer do outro, cara, é só você ver barulhos estão sendo feitos, como o corpo tá se comportando, você consegue perceber se a pessoa tá curtindo ou não, e você pode mudar, e você pode perguntar, você gosta assim? Não tem medo. Gente, héteros de relacionamento hétero também pergunta. Tá gostando? Exato. Posso aqui? Não Sim. sei o quê? Não, até Normal. porque os melhores sexos que a gente tem na vida, normalmente não são... Ai, nossa, ele meteu muito bem. Nossa, ela me chupou muito bem. Não é só isso. Não é só isso. É a pessoa... Nossa, a pessoa olhou pra mim e pegou numa coisa minha ali Isso. que eu falei... É mais sutil, eu acho. Eita, Muito Nossa mais. Senhora, de onde veio isso, né? E eu Então, acho que tem uma outra coisa até que a Babu falou lá desde o começo, que é também a gente começar a olhar para as pessoas para além do gênero delas. Por que quando eu fico com uma mulher eu beijo de um jeito e quando eu beijo um outro é de outro jeito, se são dois seres humanos? Meu, beijar um homem de uma forma mais delicada, tocar um homem de uma forma mais delicada, porque o homem, ele não aprende a tocar de forma delicada. Ele pega, ele aperta, Puxa ele cabelo. puxa, ele Ai, bate. gente, que loucura, para. Eu acho... Raul, você marcou na agenda, Raul? Acho que vai ter que rolar Tem mesmo. que rolar logo, gente. Vamos ler umas perguntinhas de stories pra encerrar? Vamos! É normal sentir atração automática por um gênero e o outro não ser assim tão rápido? Eu posso responder muito bem isso, porque eu demorei muito tempo a me identificar como bissexual, mesmo assim, de falar assim, não, realmente sou, por causa disso. Porque eu tive um olho muito treinado pra identificar quais caras que eu achava bonitos. Porque, socialmente, o tempo todo a gente me conversa sobre isso. Ai, qual tipo de cara você gosta? Qual tipo de cara você gosta? Ah, como é que é seu príncipe? E, tipo, eu como meu lado que se relaciona com mulheres, nunca teve muito esse questionamento, nunca foi analisado desse jeito, nunca foi aberto desse jeito, nunca foi discutido desse jeito. Então, até hoje eu não sei direito qual é o tipo de mina que eu curto. Então, tipo... E pra mim, novamente, vem aquela coisa de não sexualizar. Então, tipo, às vezes quando uma menina vem se interessa por mim, aí que eu penso, será que eu quero ficar com ela ou não, sabe? E, em geral, eu percebo que hoje eu ainda tô muito crua nesse meu lado. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes. Acho que, na verdade, é bizarro porque eu tô muito mais aberta a tipos de mulheres do que tipos de homem. Porque, como vem a partir do outro, eu fico, será que eu gosto? Será que eu não gosto? Então, assim, o ponto eu acho super normal por causa de como a gente se identificou sexualmente, talvez, primeiro. E aí, a gente tá apurando esse outro lado, né? Sim, tá desenvolvendo ainda, né? Sim. Eu consigo entender muito facilmente qual que é o meu estilo de homem e qual que é o meu estilo de mulher. Ainda que eu passe por fases. Então, é mais ou menos o que a gente conversou com a Elora na semana passada, da carteirada. Foi tão legal, né? Você e a Laura aqui, né? Cala a boca, vocês dois. Olha, eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a Elora. Inclusive, uma das minhas maiores chateações foi não estar presente nesse bate-papo com a Elora, porque eu tava super afim de conhecê-la, mas vocês dois tomem no cu de vocês. Mas a Laura vai voltar, falou que vai voltar. Vai voltar, A gente faz ela um com amou nós fazer quatro, a gente faz um podcast. A4 aqui. Ok. Marca na agenda aí também. Marca na agenda, Raul. Tem 3 perguntas aqui que vão levar pro mesmo lugar, eu vou ler elas. Sempre que passa um período com apenas um gênero, fico me perguntando, será se sou lésbica? A segunda pergunta é, o que fazer com essa mania de ficar questionando a própria sexualidade? E a terceira é, vocês também tiveram dificuldade de se compreender como bissexuais? A gente quase nunca está numa relação a 3. Então sempre a gente está com um homem ou com uma mulher, né? Uhum. Então, quando a Tati ficou 7 anos com uma mulher,
durante esses 7 anos você se questionou se você tinha deixado de ser bi? Eu me questionei nos primeiros anos, e aí no final do meu relacionamento, eu parei de me questionar porque eu comecei a me apaixonar ferozmente por caras. E aí eu comecei a questionar se eu não era hétero e tava só fingindo durante todos aqueles anos de casamento. Durante uma semana, eu saio de tipo, cara, eu estou mentindo pra todo mundo que eu sou bi, eu sou só hétero, e eu tô de sacanagem com todo mundo. Aí chega na quarta, eu falo, preciso contar pra minha namorada que eu sou gay. Chega na sexta, a gente tá transando loucamente com um monte de... Sabe? Tipo assim, e aí vai mudando. Porque pra mim, ainda é muito volátil assim, essa questão da identidade. Porque às vezes quando chega o tesão, você fala, caralho, o que eu gosto é disso. Aí troca e fala, não, o que eu gosto é disso. Mas eu acho que no final é isso que mostra, que nos dá a carteirinha de parabéns você é bissexual. Exatamente. Né? Engraçado que eu nunca tinha questionado que eu era bi até me relacionar mais a fundo com uma mulher que perturbou minha mente falando que eu não era bi. Só que pra ela... e era tão engraçado que ela... Mas ela falava o quê? Que você era lésbica? Ela mudava o que ela achava que eu era. Às vezes Entendi. ela falava, não, você é claramente lésbica. E você... Aí, não, você é uma hétero. Depende de como ela queria me ofender. Ela falava uma coisa ou outra. Mas ela nunca te entendia como bissexual. Como bi, ela achava muito difícil eu ser, entendeu? Ela não queria assumir que eu era bi, né? É muito louco como às vezes nossa sexualidade tá no outro. Nossa orientação Exatamente. sexual tá no outro. Né? Total. Exatamente. Então, tipo, pra mim... E foi muito curto esse relacionamento. Mas ainda assim, foi plantada a sementinha do será se... E eu nunca soube de verdade. Porque eu, antes dela, nunca tinha me relacionado mais a fundo com uma mulher. Até hoje, nunca namorei uma mulher. Então, eu fico o tempo todo me questionando em relação a isso, até porque eu faço parte de um grupo só de comunidade de humoristas da comunidade LGBTQ, que é o Não Sou Obrigados, e volta e meia vem alguém me questionar o tempo inteiro. Eu nunca te vi com mulher, aí eu falo, você já me viu com homem? Ah, também não. Então, assim, ninguém me viu ficar com ninguém. Só que, aí, então, ela... O que tá no padrão estabelecido então, já. ela né? é hétero. Então, tipo assim, é um questionamento que é difícil a gente não ter, porque a sociedade tem da gente. O tempo todo, as pessoas hétero e a pessoa gay ficam enchendo o saco da gente, falando que a gente não é nenhum dos dois, entendeu? Gente, vamos encerrando? Vamos. Babu Carreira, fala aí seu arroba, faz aí seu merchan. @Babu Carreira. Eu queria dizer que dia 23, acho que já vai ter rolado, o podcast tá lá, né? Dia 23 de maio, no Teatro Gazeta, eu vou estar gravando para o Comedy Central. Eu tô na sessão das 8h30, se eu não me engano. Vai estar lá meu nominho. Então é aberto ao público. Quem quiser pode comprar ingressos. Tem ingressos de R$10 a R$30. Venham me ver, é muito importante. Eu vou falar sobre ser bi na TV a cabo. Isso é muito, muito, muito importante. Quem puder estar lá pra presenciar esse momento, venha. Não esquece de falar o nome do biscoito no meio do teu set. Viu? Como quem não quer nada. Nunca te pedi nada. Tati Leite. Bom, vocês podem me achar em todas as redes sociais, Tatiane Leite, também no Valer um Livro. E no dia 25 estarei em Fortaleza, num evento gratuito no Shopping Rio Mar, aí de Fortaleza. Pra quem for de Fortaleza, por favor, vá lá me ver. Estarei eu e Bruno, que é um cara super legal, um jornalista da Folha, que tem um blog de literatura jovem e literatura infantil. Então, vocês todos que são de Fortaleza, por favor, vão me ver. Eu acho que é a coisa mais pontual que eu tenho para os próximos dias. E eu sou o Gui Neves, @OGuiNeves no Instagram. Por favor, me siga no Instagram, porque diferente de Tati e de Babu, eu ainda não tenho 10 mil seguidores. Eu ainda não consigo arrastar pra cima, que é o grande sonho da minha vida, a minha grande ambição. Eu gravei essa semana um podcast lá na Deezer, chamado Estéreo Falante. É um podcast exclusivo do Deezer. Inclusive, é a única plataforma que ainda não tem biscoito. Por favor, dona Deezer, faça alguma coisa a respeito. E a gente fez um podcast falando de todas as formas de amar. Então, foi um bate-papo bem bacana. E uma das pessoas que estavam nesse podcast era a doutora... Maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Perfeita Amara Moira, que é uma doutora transexual, bissexual. Então, assim, tem muito papo e a gente já fez o convite, inclusive, pra ela vir pra cá. Vou reforçar o convite aqui nesse podcast. Venha! Pelo amor de Deus, amiga. E se você conhece ela, se você segue ela nas redes sociais, pede lá pra ela vir pro biscoito, pra ela vir o quanto antes, porque vai ser um papo importantíssimo da gente ter aqui pra esclarecer muita coisa pra gente, inclusive. É isso, então. Um grande beijo pra vocês. Beijo! E até a próxima. Até mais. Manda direct pra nós.